Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Credencial Sesc. Quem tem, se dá bem. Para você e sua família, em sescrn.com.br. Olá, bom dia. Bem-vindo ao nosso Mundo dos Negócios, bem-vinda você também a mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje nós vamos discutir sobre inovação, sobre tecnologia e sobre os principais avanços que impactam o mundo empresarial e a sociedade. Alguns dos principais, né? Não vamos ser tão pretensiosos, né? Vamos falar também sobre um tema de grande relevância para a saúde, o desenvolvimento de dispositivos tecnológicos criados aqui mesmo no estado, na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para essa conversa especial, temos hoje a satisfação de receber o professor Francisco Hiroshima, o professor Daniel Lanza e o pesquisador Evandro Pereira, que estão à frente de projetos inovadores na área da saúde. Eles vão nos contar sobre inovações que estão sendo desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal e como essas tecnologias têm potencial para transformar o atendimento médico e a qualidade de vida das pessoas. Não perca essa oportunidade de entender como ciência, pesquisa e empreendedorismo se conectam em prol de um futuro mais saudável. Fique conosco, o Mundo dos Negócios está só começando. Bom dia, Hiroshima. Bom dia, Daniel. E bom dia, Evandro. Bom dia. Hiroshima, quais são as novidades que a gente tem no ambiente da Universidade Federal que pode propor e apresentar aqui para a nossa audiência em benefício da saúde e do conforto das pessoas? E a novidade que você perguntou, a mais recente, foi a concessão da patente do primeiro exame de urina pelo celular. Como muita gente pode pensar, não precisa urinar no celular, né? Mas foi um projeto que se iniciou em 2015 lá no Inova Metrópole, na incubadora do Instituto Metrópole Digital, quando nós estávamos lá, e juntamente com Evandro e com Daniel, nós estávamos desenvolvendo o primeiro topógrafo, que é um case que, acoplado ao celular, consegue dar o diagnóstico de uma doença chamada ceratocone, que é uma das principais causas de transplante no Brasil e no mundo. E quando a gente estava desenvolvendo isso, a gente percebeu a possibilidade de estender o projeto para criar o exame de urina, pois, diferente do que a maioria das pessoas pensam, que quando você leva a urina para um laboratório é um exame altamente sofisticado, mas não, é simplesmente mergulhar uma fita com reagentes e ver a mudança de cores. Então, a pessoa vai comparar essa mudança de cores com a tabela de referência. Então, isso tem uma subjetividade, ou seja, vai depender da visão da pessoa que está examinando. Isso hoje, né? Isso hoje. Então, a gente viu a possibilidade, e aí eu depois deixo o Evandro e Daniel também falarem, mas pela capacidade de processamento do celular, a gente viu uma possibilidade de quase que instantaneamente eu poder dar o diagnóstico em uma amostra de urina do mesmo jeito que um laboratório. Então, imagine qual é o benefício que a gente pode falar mais na frente do que isso pode causar. E aí, Evandro pode falar um pouquinho melhor de como é o processamento dessa imagem. Então, pronto, Evandro, como é que é o processamento dessa imagem? Bom dia, obrigado pelo convite. Nós estávamos trabalhando em vários projetos. E um desses projetos, né, como ele falou, foi o topógrafo, que é a análise de imagem. E quando o Hiroshima me trouxe essa possibilidade de fazer um projeto de exame de urina, nós vimos que era uma coisa até mais simples do que a gente pensava, porque nós tiramos com o celular a subjetividade da pessoa que faz o diagnóstico, porque ele tem que realmente olhar uma tabela de cores e dizer qual tonalidade que está aquela cor para ele saber como o reagente foi impactado pela urina. Então nós criamos um software que basicamente ele se autocalibra e ele faz uma análise dessas cores e ele pode te mostrar praticamente instantaneamente, em pouquíssimos segundos, uma gama de exames que você teria que mandar para um laboratório, esperar dias para ser feito. Você está democratizando o exame, você está colocando na mão das pessoas um exame, como tem um teste de gravidez hoje, você faz o teste, você tem o resultado na hora. Né? Então, imagina você fazer um exame usando o celular e já ter um diagnóstico para várias doenças.
É interessante isso. Quer dizer, você democratiza, o custo é mais barato? Muito mais barato. Hoje todo mundo tem um celular. E quando chega no mercado? Quando é que chega, Daniel? Então, agora, para que a gente atinja o mercado final, a gente precisa padronizar a produção em maior escala. Sim. Nós fizemos o protótipo, né? A gente fez o nosso chip, que na verdade é um pedacinho de plástico com os analitos ali. Fizemos a análise, o software funciona e agora nós estamos, inclusive aqui a gente está divulgando isso hoje também, porque a gente procura algum parceiro para produzir isso em maior escala. Então, Que tipo de parceiro vocês querem? A gente pensa no pessoal que produz o próprio exame tradicional ou a indústria farmacêutica, que seria um pessoal que tem mais know-how dentro dessa área. Vocês Mas, vão assim, gritar pelas grandes indústrias farmacêuticas, vão engolir vocês, não vão não? não, eu acredito que assim, como é uma oportunidade de negócio, né? Sim. A gente Está patenteado também, e está né? patenteado. Eu acredito que a nossa ideia é que isso chegue no mercado. Sim. Né? Aí já vem a proposta da universidade, inclusive, né? A ideia desses produtos não é necessariamente gerar um lucro em cima o objetivo nosso agora é que isso chegue no mercado para que as pessoas possam ter acesso. Como é que chega na base do mercado, na massa? É possível? Isso. E é nesse contexto aí que eu queria enfatizar a importância desse produto, porque ele possibilita que um número maior de pessoas tenha acesso a esse tipo de exame e também um governo ou alguém que tem interesse em analisar a população, né, tem acesso a esses dados. Saíram matérias sobre esse assunto já na mídia nacional? Já saiu alguma coisa? Já saiu, né, Hiroshima? Já saiu algumas saiu reportagens. Num jornal de penetração nacional, na época, porque é bom a gente dizer que esse estudo já tem 9 anos. Né? A concessão eu digo que a burocracia é a madrasta da inovação. E aí, depois de 9 anos, é que a gente teve a concessão da patente, mas é um exame que... Então, imagine um exame de urina que eu consigo reduzir o custo da fita em quase 4 vezes e eu ainda permito que esse exame possa ser, claro, isso tendo toda a validação da Anvisa, isso possa chegar numa farmácia. Então eu consigo aumentar a receita da empresa que produz a fita e diminuir os custos. Então foi isso que a gente pensou. Além disso tudo, eu posso tornar um exame totalmente acessível na mão do paciente e, como eu sempre falo, imagine um agente de saúde com um celular fazendo o exame na comunidade, enviando esse exame para uma plataforma e o médico tendo acesso mesmo antes de ver o paciente. Então, isso otimiza os gastos e todos os processos da saúde primária. Tem uma multinacional, Jenner, que ela fez um estudo ano passado, se eu não me engano, para rastrear pessoas com insuficiência renal crônica, que, para quem não sabe, é a pessoa que fica numa máquina de hemodiálise 3 horas e meia, alguns dias na semana, para poder sobreviver. Então, imagine eu ter um exame que consiga previamente dar o resultado de uma pessoa que está sob risco de ficar com uma doença dessa e eu poder reverter. Quanto de economia isso não traz para um sistema de saúde? E quanto de conforto não traz para essa pessoa, né? Imagina uma casa inteligente em que você tem sensores. O seu próprio vaso sanitário pode enviar informações para uma central informando a glicose da sua urina todo dia de manhã ou toda hora que você utiliza. Nós temos balanças hoje que se comunicam com o celular, que faz uma monitoração em tempo real. De peso, exato. E programada, né? Você deixa lá e fica fazendo automaticamente. Se você nem sabe o que está acontecendo, a casa está pegando os sensores e enviando as informações. Eu não sei se o impacto disso ficou claro para o pessoal que está assistindo, mas é assim, hoje a gente espera ter um sintoma para procurar um médico. É isso? Perfeito. E muitas vezes, quando o sintoma aparece, a doença já está estabelecida, né? Você não vai conseguir resolver. Então, isso muda a partir do momento que você tem um monitoramento contínuo, a expectativa, né, é que você consiga detectar antes do sintoma. E a chance de tratamento é muito maior. Me ocorreu agora uma oportunidade de negócio contínuo. Toda grande empresa está sempre pensando em fazer um negócio contínuo. Quer dizer, se você tem a possibilidade de monitoramento da qualidade de vida através da urina continuamente, é uma possibilidade de receita contínua. Isso que Evandro e Daniel é tão importante, porque é como a gente gosta de dizer, né? Eu vou verificar a minha pressão arterial, a pressão arterial eu estou tomando em um momento, mas eu não sei como é o comportamento ao longo do dia. É tanto que as pessoas que têm a hipertensão do jaleco branco, né, aquela pessoa que só tem pressão alta quando está na frente do médico por temor da pressão aumentar e aumenta.
E aí elas usam um mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, aquele que a gente vai para casa que fica distante, e aí eu tenho 6, 12 tomadas durante o dia. Então imagine eu ter a mesma coisa nos exames laboratoriais, como é um exame de urina. Eu ter várias tomadas, 2 ou 3 por dia, 365 dias no ano. Eu vou ter dados para predizer muito antecipadamente que esse paciente vai adoecer. Um novo serviço para os laboratórios. Um grande serviço para os laboratórios, sem ter fila, né? Eu costumo dizer que quando a gente estava estudando, a gente fica vendo se a gente não está chovendo no molhado, né? E a gente também teve a ideia, né, Evandro e Daniel, de fazer isso para sangue. Só que na pesquisa já tinha uma pessoa fazendo isso para sangue. Americano, né? Coleta de sangue é mais difícil também. E outra coisa que a gente tem que deixar claro aqui, que isso é um projeto inicial, que precisa de validação, ou seja, precisa ter uma anuência da Anvisa para que isso possa chegar ao mercado. Por isso que a gente não tem condições de fazer só, a gente precisa do apoio de uma indústria para que isso possa chegar ao mercado. Mais burocracia. Exato. Tomara que dê certo. A gente não apenas precisa, como acho que o nadador brasileiro merece, né? A gente queria que as coisas fossem fáceis, práticas, objetivas no Brasil, mas infelizmente as pessoas que estão, não as pessoas da Anvisa, claro que esse pessoal é um pessoal qualificado demais, mas as pessoas que estão acima, elas não estão nem aí para a gente. Os governantes, de uma forma geral, não estão nem aí para o cidadão, não estão nem aí para o conforto que as pessoas precisam ter, para a qualidade do serviço de atendimento na área de saúde, e por aí vai. Vou fazer um breve intervalo aqui no primeiro bloco e nós voltamos já conversando aqui sobre tecnologia com essas figuras que pesquisam pela Universidade Federal para gerar com benefícios para todos nós, cidadãos. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou recebendo aqui 3 pesquisadores, Daniel, Evandro e Hiroshima. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, já que houve um bate-papo aqui no intervalo. Daniel, está surgindo aí uma ciência de dados, é isso? Paz, na verdade ela já surgiu, né? E a gente acredita que ela vai ser o próximo. Eu digo surgindo comercialmente, né? É porque o que acontece hoje? Com esse advento de várias tecnologias onde a gente coleta informações, né? Sim. Analisar essas informações está se tornando um negócio cada vez maior. Exemplificando de forma prática, vamos supor que eu tenho um hospital onde eu tenho vários pacientes, né? A partir do momento que eu pego os dados dos exames desses pacientes, os dados clínicos desses pacientes e combino esses dados, eu posso ter evidências de novos diagnósticos que não haviam sido previstos anteriormente. Então isso vai aumentar a eficiência, nesse caso específico, do diagnóstico. Mas a gente tem essa ciência de dados para praticamente todas as áreas hoje. Então, sim, hoje o pessoal que tem trabalhado com o que a gente chama de mineração de dados, né? Sim. É pegar o volume de dados grande que a gente tem e selecionar ali o que realmente tem significância. Mineração porque é um garimpo? Não deixa de ser, porque você tem muito dado ruim. Sim. Por isso que uma fonte de dados confiável hoje é uma proposta de valor muito grande. Hiroshima, essa discussão permeia, no fundo, a vontade da universidade de apresentar produtos novos para a sociedade. O que é que tem de novidade, além desse produto que a gente falou aqui, que é esse dispositivo do exame de sangue, do exame de urina, desculpe? A palavra da vez, né? As palavras da vez é inteligência artificial, né? Sim, Que não é uma coisa tão nova que a gente pensa que é, mas na medicina ela está vindo com uma força absurda. Inclusive, na vida da gente, né? Está entrando em tudo, né? Semana passada houve uma atualização do ChatGPT do modo de voz, que é uma coisa impressionante. Eu utilizei agora na sala de aula, pedi a um aluno para conversar com o ChatGPT ao vivo e, né, com a voz, ele dizendo uma queixa dele e qual foi a surpresa que realmente ele deu 3 hipóteses diagnósticas que seriam a mesma que eu daria. A gente não pode achar que isso vai ser a panaceia, né? Mas que, com certeza, tem uma frase de 2019 que diz as atividades que os homens realizam, que possam ser substituídas pela inteligência artificial, vão ser. Então, é o que eu digo, a gente vai entrar para um momento
que os nossos alunos não podem ter mais a minha carreira como modelo, porque a carreira dele vai ser completamente diferente. Né, Evandro? Ô, Gênesis, sabe uma coisa Oi, interessante? Daniel. O pessoal acredita que essa inteligência vai substituir o humano, e não é bem assim. O ChatGPT ele funciona muito bem quando você tem um interlocutor que entende o que ele quer. Certo. O que Então ele pode você- oferecer. Você tem que saber fazer a pergunta correta para que você tenha uma resposta. Então eu acredito que ele vai muito mais, digamos assim, turbinar quem já é um experiente, um expert em determinadas áreas, do que substituir totalmente. Eu tenho um costume, assim, de madrugada, eu começo a conversar com o chat e buscar erros nele. Sim. Então eu gosto muito assim de fazer perguntas, por exemplo, perguntas ao contrário. Se eu perguntar para o chat, se eu juntar isso com isso, o que que dá? Ele fala. Agora, se eu perguntar, para eu ter isso, o que que eu tenho que juntar? Ele erra. Ele não O consegue ChatGPT fazer erra, por exemplo? a regressão. Ele errou sobre o local da morte de Ayrton Senna. Porque ele leu que Ayrton Senna era brasileiro e ele saiu... Isso foi matéria na mídia recentemente. E ele deu como se Ayrton Senna tivesse morrido num acidente em Interlagos. Quando, na verdade, foi lá na Itália, lá em Imola. E, inclusive, o povo está dizendo que a inteligência artificial não está gerando o que se teve como expectativa, né? Tem muita gente declarando isso. E o ChatGPT, a mais nova versão, você vê muito isso. Às vezes você faz uma pergunta que você sabe a resposta, aí você diz, com certeza, ele faz, me desculpe, eu me enganei, tarará, né? Ele pede muita desculpa, mas o problema que eu acho dessa inteligência artificial é que ele vai fazer com que as pessoas parem de pensar, certo? Então isso aí é um problema, porque está todo mundo, como o Hiroshima falou, vai fazer um texto, não quer criar o texto, pede para o chat fazer. Vai fazer uma pintura, um desenho, uma animação, pede para o chat fazer. O que tá vai acontecendo... acabar com a criatividade humana. E você tem muito contratante que se assusta e que quer que você use o ChatGPT. Muitas vezes você diz, não, eu prefiro escrever. Não, mas porque não sei o quê. Porque é chique, né? Você usar uma ferramenta e você imagine, claro que ninguém está falando mal da inteligência artificial, mas ela tem os prós e os contras, mas você imagine quando você tiver isso interligando a inteligência artificial, Gênia, isso já está sendo feito, tem uma empresa brasileira que já faz isso, é você pegar os sintomas do paciente, a história clínica do paciente, os exames de imagem dele, os exames laboratoriais e os testes genéticos que Lanza pode falar muito bem. Passar um misturar relatório. isso tudinho, aí o valor de predição aí é muito maior. Então, eu poder me antecipar ao adoecimento, isso resulta em quê? Em economia, né? E a qualidade de vida. E a pergunta para vocês três é a seguinte, e daí, desse universo de inteligência artificial, vão surgir negócios para as pessoas, Com certeza. para o mercado de trabalho? Como é que vai ser? Com certeza. Qual é a visão de vocês? A cada dia a inteligência, o software está na mão das pessoas. Então, hoje nós carregamos no bolso, com o celular, um mundo, uma infinidade de informações, ilimitado praticamente. Eu até discuto muito isso. Nós temos tanta informação e a gente não sabe procurar a informação correta. Então, quando o celular ele se conecta com os dispositivos das pessoas, que agora a gente está falando, não tem mais dispositivo das coisas, tecnologia das coisas. Nós temos agora a tecnologia das coisas, né? A internet das pessoas. Então, nós teremos chips, sensores que vai estar comunicando e vai informar isso para a internet. E a gente vai poder, como o Chico falou, predizer até um ataque cardíaco, qualquer problema de doença, qualquer doença, o sistema vai antecipar isso daí. Isso aí é uma opção de negócio, realmente. Se vende hoje pulseiras, relógios, o próprio celular. Se você cair, o celular sente. Se você bater o carro, um iPhone, um Android, já sabe que teve um movimento repentino que parou, ele já pode ligar para uma Ele central. conta os passos. Conta os passos. Eu uso isso na praia, estou andando na praia, ele está contando meus passos. Isso tudo quantos metros eu andei? É oportunidade. E aí, quando entrar a genética, aí Daniel pode falar bem, aí a coisa é outro mundo também. Falar em genética na área de pets, o que é que vocês estão desenvolvendo lá? Pois é, rapaz. A parte de genética é uma coisa muito ampla, né? A gente pode falar de genética humana, genética de cachorro, genética de camarão. Então, na universidade nós temos um projeto de extensão onde a gente leva para as empresas
tecnologias que a gente julga que são importantes para o desenvolvimento do Estado, principalmente. Então, a gente já tem sistema, por exemplo, para detecção genética de camarão, a gente incentivou a criação de uma empresa fora da universidade, né, para agilizar, mas mediante esse projeto de extensão, onde a gente faz melhoramento genético de camarão. E essa mesma empresa, ela desenvolveu agora, recentemente, vai lançar o que a gente chama de SIM, que é o Certificado de Identidade Molecular, para cachorro. Porque a gente viu que os pedigrees, né, eles são emitidos pelas associações, mediante a credibilidade dessas associações. Não existe nenhum teste que comprove efetivamente... Não há fidedignidade, então. Não, eu não diria que não há, porque as associações elas têm uma credibilidade grande, né? Certo. Mas, assim, em algumas situações os animais também não estão vinculados a associações, então, assim, não existe uma prova de conceito de que aquele animal realmente é filho do outro. Certo. Então, a gente desenvolveu um sistema que é capaz de, com a mesma acurácia do teste de paternidade humana, verificar se o cachorrinho é filhote daquele cachorro por um preço muito menor do que qualquer preço aí, na faixa aí de R$200, você consegue fazer um teste desse. Sim. E aí apareceu uma demanda interessante, rapaz. A gente está lançando agora esse produto, né, via a empresa. Está no mercado já isso? Já está. Agora a gente vai lançar a próxima semana, já vai estar no mercado. E aonde vai estar? Na Genaptos. É uma empresa que a gente incentivou a criação dela, é uma empresa que funciona lá em Capim Macia, onde eu estava agora antes de vir para cá. Sim. É uma empresa especialista em genética. Então, lá a gente trabalha com análises genéticas para o segmento agro e pet. Boa. E o que eu estava conversando no condomínio outro dia com o pessoal sobre esse teste que a gente vai lançar para cachorro, eles falaram, e o problema da sujeira no condomínio aqui? O cachorro fez um cocô ali, eu consigo identificar qual cachorro foi? Porque isso é briga de condomínio, né? Gera briga de Mas, condomínio. Daniel, Mas- o dono do cachorro tem que autorizar você coletar a Não, aí amostra o dele, que não? era a ideia? O que a gente estava estudando, né, a possibilidade de fazer, ainda é um estudo, mas é que para o cachorro acessar o condomínio, ele teria que ter a identidade genética dele. Né? Já que não é um custo tão alto, o cachorro ele teria a identidade genética, qualquer evidência que aparecesse, você poderia confirmar rapidamente se é do cachorro A ou do cachorro B. E assim, eu não imaginaria que isso fosse um produto. Quem me orientou foi o pessoal de São Paulo. Falou, rapaz, isso aqui em São Paulo é um problema. É um problema Todo sério. condomínio, sobretudo os condomínios grandes, tem conflito de moradores por conta disso. Pois então, Impressionante. como é um programa de negócio, é interessante. A gente lançou um produto para fazer a paternidade e a demanda que surgiu, além da paternidade, foi essa da identificação. Qual é um outro produto que vocês têm lá? A gente trabalha com... A empresa basicamente trabalha com genética de camarão, Sim. agora que a gente entrou no mercado pet. Mas a gente tem, por exemplo, os principais sistemas que são usados para verificar vírus que infecta camarão no Brasil hoje são lá. Então, as principais empresas, elas mandam as amostras. Esses vírus estão aqui ou são implantados pelos concorrentes da América Rapaz, do Sul, como suspeitas? Você tem alguns vírus principais para camarão. Por exemplo, o vírus da mancha branca é um vírus que já está no mundo inteiro. A informação que chegou aqui lá há tempos atrás é que esse vírus, não sei porquê, entrou pelo Equador e veio correndo para cá. Geralmente vem quando entra algum animal contaminado ou pelo mar é mais difícil. Então, geralmente vem quando você importa algum reprodutor, alguma coisa, vem. Sim. Mas, naturalmente, o vírus ele vai dispersar, né? É uma coisa natural. Mas o que é o problema? Quando o vírus chega aqui, ele muda. Então, até a gente criar essa empresa, e aí tem o mérito da universidade, né? Porque essa empresa começou via uma pesquisa que foi feita lá em 2011. Quando a gente começou a fazer essa pesquisa, a gente viu que o sistema... Esse agente quem é? Quem está nessa empresa? Essa empresa hoje? Sim, hoje... Quem são as pessoas, os profissionais que estão lá, os caras? Não, hoje a gente temos... atuo como consultor, estou na universidade, atuo lá. A gente tem a Roseli, que é a gerente... Inclusive, ela é a gerente da principal empresa produtora de camarão do Brasil, e ela também está lá. Temos Juliana, que foi uma doutora formada lá no meu laboratório da UFRN, que foi empregada lá. Pô, legal. Né? Temos a Samira, temos o Joel. Então, assim, a ideia É um time. desse projeto... e aí é que eu acho que está o caminho para a universidade, um dos caminhos. A universidade ela tem uma importância muito grande. É formar pessoas que criem empresas. Sim. Isso é mais Isso é uma importante. inovação no âmbito da Universidade Federal, porque eu fui aluno da Federal, fui colaborador de lá durante muitos anos, Sim. E a universidade sempre teve uma distância muito grande do mercado. Então, hoje, a gente tem tentado cada vez mais aproximar a universidade das demandas do mercado, sem perder a característica de pesquisa, mas a título de exemplo, a gente tem esse projeto de extensão, onde a gente hoje tem produtos atuantes no mercado do camarão no estado, né, que já fizeram a diferença na produção do camarão no estado. A gente tem a primeira empresa de melhoramento genético de camarão do Brasil, que também saiu em cima desse projeto. E a gente vai agora trabalhar em cima desse mercado pet para a gente conseguir ter uma acurácia maior aí na identificação.
Mas essa é a questão. A universidade hoje, a gente tem disciplina obrigatória de empreendedorismo, a gente criou. Boa. Onde a gente ensina propriedade intelectual, como é que faz um modelo de negócio, como é que faz um plano de negócio, como é que identifica o perfil profissional. Isso em qual curso? No curso de Ciências Biológicas, nos cursos do Centro de Biociências, curso de Ciências Biológicas, Biomedicina, que é onde tinha uma distância maior, né? Sim. Se você vai para o Centro de Tecnologia, você já tem uma aproximação maior com o mercado. Perfeito. Hiroshima, o mercado, o mundo dos negócios vai ficar dependente de tecnologias novas para que as empresas possam se instalar e se desenvolver ou não? Eu creio que sim. Quer dizer, vem uma revolução e daqui já vem uma revolução que vai modificar o perfil das empresas. Isso é uma excelente pergunta, né? Qual seria a próxima disruptura, né? Sim. Que é um termo muito atual, utilizado na inovação. Tem uns futuristas que eu acompanho, um é Thomas Frey, que ele fala umas coisas muito bacanas, e outros dizem que, como Evandro estava falando dos vestíveis, né? Diz que a próxima disruptura, que não se sabe se vem da China, da Índia, de onde vem, mas é desaparecer os hardwares. Sim. Que aí a gente já começa a ver o implante da Neuralink. Estou falando de óculos também, o óculos, para você conseguir acessar a realidade virtual via óculos, não vai precisar mais de celular. Isso, então essa é a previsão de que a gente se livre dos hardwares, que a gente possa se conectar, e aí o que tem mais Aí vai ser o quê? Na mão, no braço? O que tem mais próximo disso é o chip da Neuralink, né? Que o paciente, isso foi utilizado para um paciente, é uma medida invasiva, né? Você abrir o crânio do paciente, colocar sensores, e aí existe a principal complicação é você perder a conexão, como aconteceu com o primeiro paciente da Neuralink, mas quando eu fui estudar isso já tem para várias áreas, paraplegia, para muita coisa. Então, será que no futuro a gente vai ter, do jeito que a gente compra um chip, a gente vai ter um chip cerebral em que eu não precise mais... Com finalidades distintas. Eu quero para tal perfil e tem aquele que eu... Aí eu gosto muito dos caras, você está falando uma coisa de louco. Eu costumo olhar para trás, né? Se a gente, na década de 80, gente, né, dissesse que a gente ia pedir um táxi por uma caixinha desse tamanho, sem fio, e a gente ia ver o táxi vindo, qual era o modelo, quem era o cara, tudo, ele ia dizer que você estava maluco. É verdade. Né? Então, eu acho que o futuro, a gente não tem como prever com a velocidade que as coisas estão ocorrendo. A Deus pertence. Isso. Hiroshima, Evandro e Daniel, muitíssimo grato por você, o tempo voou. Eu gostaria de desenvolver esse tema, tanto que a gente mudou um pouco o perfil da nossa conversa para explorar esse papo tecnológico, essas possibilidades daqui para frente. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. Desejo a você uma excelente semana e até domingo que vem, com mais um programa aqui na TV Tropical a partir das 10h30. Até lá! Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Credencial Sesc. Quem tem, se dá bem. Para você e sua família em sescrn.com.br.